Olá, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Vamos esperar o Muito bem, pessoal entrar aí em vamos alguns, esperar. alguns segundos aí. E aí, como é que você não tá? Trabalhando muito na quarentena? Tamo aí, né? Claro que o serviço diminui consideravelmente, porque a justiça Uhum. está parada, pelo menos no que diz respeito às audiências e às funções habituais da justiça, mas em questão de flagrância, de depoimento inadiável, essas questões todas estão aí de pé. Só tá É, entrando eu vi aí. sua foto hoje com Quaresma. É, hoje a gente tava lá na delegacia. Bom, Maxwell. Rafael, Elisa é da Liga também, seja bem-vinda, Elisa. Você já conhecia Alan. a nossa instituição? Esse é o coordenador do curso, Alfredo. Seja bem-vindo, obrigado Alfredo, por um estar aqui. abraço para o Alfredo, então, Coordenador do curso de acompanhar-nos Direito. aí nesse bate-papo acerca de direito penal. Diga-se de passagem, um dos melhores professores. Puxando aquele Da saco área de aqui. penal também? Não, ele é da área de direito civil. Dá aula pra gente de direito consumidor e empresarial. Oh, bacana. Pedro, Boa bem-vindo. noite. Genício Cagliari, professor, orientador da Liga. Beleza. E aí, pessoal? Já deu 7 horas? Tá dando, né? 7:01. Já, 7-1. Natália Ah, Marangonha, também da Liga. só Boa tá noite, entrando. Natália. Boa noite, Genício. Genício. Isso, ele é o professor orientador. Oh, Um dos. bacana. Davidson, Natália Faeb, Thaís Gussi, Thaís. Ercílio Lourenço. Você já conhecia o Unesc? Já ouviu falar? Já eu conheço geralmente porque a gente olha, eu participo aqui da OAB, de umas comissões, então a gente olha Uhum. muita questão de desempenho, sobretudo em prova de ordem, sabe? Eu já fiquei Uhum. incumbido uns 2 anos atrás dessa comissão de estudos, né, acerca da aprovação do exame de ordem e tal. E aí me parece que a Unesco estava despontando aí no Espírito Santo como uma das instituições bem avaliadas. Do interior aqui a gente domina. A gente só perde para algumas Andrés. da capital. É. Me parece aí que já tem um público bacana de 20 e poucas Já. pessoas aí. E aí, André, pessoal, então hoje nós vamos, né, conversar a respeito da atuação tanto estudantil como inicial da advocacia criminal, né? exatamente. Pedir primeiro que você se apresente para o pessoal aí, conte um pouco da sua história, da sua carreira, né, de como que é a Perfeitamente. sua atuação. Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aí, né? Sobretudo nesses tempos de live que nós estamos vendo muitos assuntos de qualidade e outros nem tanto, mas de qualquer forma muitas opções sendo debatidas e apresentadas no Instagram como um todo. E aproveitando esse ensejo e agradecê-los, eu queria também apresentar-me, porque eu sou um advogado criminalista atuante, militante aqui em Minas Gerais, sou também professor de História, graduado em Direito e terminei minha graduação em História. E eu acho muito interessante essa discussão, essa apresentação para os alunos, porque eu fui um estudante ativo e eu aprendi talvez algumas situações que me credenciaram a exercer um bom papel na advocacia, à medida em que eu fui quebrando a cara e entrando, querendo participar das situações todas. Eu acho isso muito pertinente porque eu posso falar, né, sobretudo para quem tem um âmbito mais direcionado ao exercício da advocacia, prioritariamente aquilo que trata o direito penal como um todo, que é a bagagem. Eu acredito que a faculdade é extremamente importante e indispensável, claro, para qualquer estudante que
tem um pleito de exercer a advocacia futuramente, daqui a algum tempo, pouco tempo depois de formados, né? Mas e aí? Uhum. Como que você executa esse sonho desde a faculdade? Como que você acolhe todas as possibilidades e as perspectivas para aplicá-la de um modo geral quando a advocacia se fizer presente, né? O exercício da advocacia for presente e viável? Eu acredito que um dos fatores principais e mais importantes para isso, para esse exercício futuro da advocacia, sobretudo para quem é estudante ainda, é aproveitar ao máximo todas as possibilidades que a faculdade oferece. E quais são as possibilidades que a faculdade oferece? São serviços de monitoria, são trabalhos em geral, com o público em geral, e aqueles que a faculdade credencia, não oferece, mas proporciona ao indivíduo, que são os estágios. É fator muito importante e engloba um valor incomensurável os estágios na vida dos estudantes. Claro, mais restritamente aqueles que querem exercer advocacia. Eu não falo que os que vão para o Ministério Público ou para outras carreiras não tenham que fazer estágio também. É muito importante, mas aquele indivíduo que quer ir para o exercício da advocacia é quase que fundamental fazer um estágio. Mas, André, não tem estágio, não tem possibilidade, aqui é uma cidade do interior, tem poucas é, possibilidades tal. Tem como substituir isso? Tem como substituir isso, sim. E o estudante que é ativo, ele consegue substituir isso, suprir essa ausência, essa demanda, indo à audiência, assistindo à audiência, tribunal do júri, para quem gosta da área criminal. André, mas eu trabalho o dia inteiro, não posso fazer estágio, não posso ir à audiência. Leia muito, vá nos sites, né, dos tribunais superiores que transmitem as audiências. Hoje em dia, todas as audiências do Supremo Tribunal Federal que são realizadas no Pleno, elas são televisionadas e ficam disponíveis depois no canal da TV Justiça. Então, o que é fundamental para você exercer devidamente esse exercício profissional, acredito, é a inclinação que você dá àquilo que você Uhum. pleiteia. Então, é importante ler? Demais. Leitura é quase que fundamental, porque a gente aplica o exercício da advocacia, sobretudo aquelas pessoas que têm o contão de ir para o tribunal do júri, aquele conceito acadêmico que é o conceito antropológico de cultura. O conceito antropológico de cultura, ele diz respeito a tudo que você acolhe ao longo da sua jornada, tudo que você lê, tudo que você escuta, tudo que você participa, tudo que você acolhe como viável no seu entendimento, é importante para você aplicar isso depois, porque o tribunal do júri não basta só você ter um domínio de retórica, de oratória, ou não basta tão somente você conhecer processo muito bem e os percalços do direito penal e do processo penal. É importante que você consiga linkar essas situações com medicina forense, claro, com balística, claro, importantíssimo, mas também com biologia, com química, com física. Então, o importante é você se manter ativo e procurar todas essas possibilidades de ensino, porque o ensino, ele só tem valor em si se ele for aplicado, se ele for transmitido posteriormente. E a partir do momento que você está de modo inteligível, conversando com uma pessoa que seja um conselho de sentença, que seja arguindo para o magistrado um conhecimento que você tem, você está aplicando numa análise coerente. Então, eu acho que isso é o principal fator. Acho que isso responde um pouco da pergunta que você fez para mim. Responde. É, a respeito de estágios aqui a gente Uhum. é do interior, como você sabe, mas a maioria dos estágios aqui são em órgãos públicos, né? São no Ministério Público, no Tribunal de Sim. Justiça. Há pouquíssimas oportunidades para a advocacia. Você acha que fazer estágio em órgãos públicos contribui de alguma forma? Não, eu não acho, não. Eu tenho certeza que contribui. Não só para as pessoas que querem ir para o Ministério Público, né, querem adotar a carreira do Ministério Público como de atuação profissional para si, como no Ministério Público ou na Defensoria Pública, você vê muito do exercício da advocacia, porque um não existe sem o outro. Para o Ministério Público existir, né, ser custos legis fiscal da lei, precisa também de um advogado, ou no mínimo de uma defensoria pública para executar as vezes do advogado. Então, é isso que eu falei com você. É importante você se manter ativo
nessas questões todas. E eu tive, talvez, né, um privilégio aqui em Belo Horizonte, porque eu Grande advoguei com privilégio. alguns, trabalhei com alguns nomes conhecidos aí no país, mas eu vejo muitas pessoas que trabalharam no tribunal, que trabalharam na Defensoria Pública, que trabalharam no próprio Ministério Público, que tem uma bagagem invejável, uma bagagem que talvez eu não tenha, talvez não, certamente eu não tenho. Então, o exercício da advocacia, ele é complementar. Você encaixa tudo aquilo que você acolhe ao longo da sua trajetória. É, da, da sua vivência, da sua experiência, né? Eu recebi uma pergunta aqui, quando a gente abriu para perguntas, e eu não lembro o nome dele, mas ele perguntou como encarar essas pessoas que tentam te desencorajar da advocacia, não só a criminal, mas no geral, dizendo que o mercado está saturado. Olha, eu não sei se o mercado está saturado, não. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que desconstruir desde o princípio. Existem muitos advogados? Sem dúvida. Existem muitos bacharéis? Sem dúvida. Porém, nós temos que fazer uma distinção entre a atuação comum e a atuação especializada. A partir do momento que você se especializa em determinada área, oferece um serviço de qualidade, necessariamente você já está filtrando aqueles profissionais que estão selecionados para adotar e para legitimar seu intuito causídico em qualquer fase. Então, se você consegue diferenciar sua notoriedade no que diz respeito ao seu trabalho, e isso em qualquer área, mas eu acho que na advocacia é mais gritante, consegue fazer diferente ou despertar o mínimo de curiosidade naquilo que você está fazendo, eu acho que você tem um espaço quase que garantido no exercício da advocacia. E de outras áreas também, porque se você quer estudar para concurso, estuda de uma forma diferenciada que aqueles outros estudam, ou faz de uma forma não tão arcaica ou submissa, restrita àquilo que você tem que fazer, e consegue desempenhar de uma forma um pouco mais dissonante àquelas outras pessoas, você tem todas as possibilidades para conseguir aquilo que você almeja. Só não consegue o objetivo quem quer dar um passo maior do que a perna. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. As coisas são difíceis, as coisas têm que ser lutadas. Quando você consegue alguma coisa que não foi difícil, que não foi lutada, desconfie, porque não é tão fácil quanto parece. Alguma coisa está errada, né? Isso. Como é que, fora o conhecimento, né, as questões práticas da advocacia, a captação de cliente, como é que a gente aparece um pouco mais, a gente se destaca, você é bastante destacado, né, e também está junto dos destacados, né, mas isso é uma É, coisa muito importante para a gente, claro. principalmente no início, para a captação de cliente, porque ninguém conhece a gente quando a gente se forma. Claro. A partir do momento que você é atuante, que você é ativo, é aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado, e é verdade. A partir do momento que você se inclina para aquilo, que você direciona toda a sua atuação profissional, suas perspectivas, seu entusiasmo na determinada área, isso é natural. Claro, pode demorar um pouco. No início é mais difícil, todo mundo sabe. Mas acontece o seguinte, a pessoa comete um determinado delito ou precisa de um assistente de acusação no outro que foi vítima e tal, ela vai linkar. Olha, eu preciso de um advogado, eu preciso de um criminalista. Eu falo restritamente a minha área, mas as pessoas conseguem, evidentemente, adotar e aplicar as determinadas áreas, sejam civilista, empresarial e tal. Quem é a primeira pessoa que vem à minha cabeça? Aí pensa, pô, o fulano de tal, o André Dolabella, eu vou contratar o André Dolabella, que é o segundo maior criminalista do estado. O pessoal já pensa assim e vai lá para contratar o cara, entendeu? Então você tem que deixar o seu nome, a sua marca registrada e executar o seu serviço da melhor maneira possível, sem dúvida nenhuma. André, Uhum. perguntaram também para a gente qual é a maior qualidade de um advogado criminalista e eu estendo também para um estudante de direito que quer ser criminalista. Quem quiser fazer pergunta, tem um cantinho de perguntas aqui que pode fazer que eu coloco na tela, beleza? Olha, Vamos eu lá. confesso que eu fiquei distraído lendo a pergunta da Luísa e eu nem prestei atenção na sua. Eu posso responder a dela Fechou. primeiro e Pode você faz responder a logo em dela. sequência? Doutor, podemos considerar que a área criminal exige uma maturidade diferente das demais?
Eu não sei se a maturidade seria o termo correto, entendeu? Mas é diferente, é uma atuação extremamente circunscrita se formos comparar com as demais. Muita gente me pergunta, e aí vai no norte da sua pergunta, Luísa, se a atuação criminal não é mais perigosa, se não é mais espinhosa, né? Se os caminhos não têm mais percalços. A resposta é que sim. Mas se você está disposto a executar essa tarefa da melhor maneira possível, e aí eu falo o seguinte: pô, eu sou um advogado e tenho que defender um sujeito. Ô, doutora André, você vai defender um estuprador? Vou defender. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Quem define que o sujeito é estuprador? Não sou eu. Não, é a sociedade. Eu sou um termo que a gente gosta muito de aplicar, sobretudo na academia, que vocês são estudantes aí. Eu sou um operador do direito, eu sou um técnico do direito. Eu, quase sempre, eu vou falar aqui de modo mais genérico, porque quase sempre o advogado criminalista, ele não é assistente de acusação, ele é defensor, né? Sobretudo num caso de estupro. Eu sou um técnico do direito, eu sou um operador do direito. Eu vou oferecer um ponto de vista ao magistrado, e o magistrado, com base imbuído de toda a perspectiva que eu direcionei a ele, em contraponto ao Ministério Público ou assistência de acusação, que seja, vai definir se aquele sujeito é um estuprador ou não. Agora, o sujeito é condenado. O sujeito é condenado. Você vai continuar defendendo? Claro que eu vou continuar defendendo. Eu sou um técnico. Ninguém questiona o professor por dar aula para um marginal. Ninguém questiona o médico por atender um ladrão que toma uma bala na orelha, uma bala no peito, uma bala no pé, lá no pronto-socorro. Há um entendimento muito errado, muito equivocado de que o advogado ele defende o crime ou o sujeito em si. Não, o advogado defende o indivíduo enquanto possuidor de garantias e direitos fundamentais. Ele defende as garantias que o direito tem, que o indivíduo tem na Constituição Federal, no Código de Processo Penal, no Código Penal, nas legislações extravagantes, naquilo que for pertinente a ele. O advogado é um técnico do direito. Ó, deixa eu ver. Nossa, Inclusive, aqui, o ó, pessoal mandou eu aí, te ó. perguntaram se você pretende Ah, fazer concurso ou pensa em fazer concurso. de jeito nenhum. Eu nasci para advocacia. Eu exerço a advocacia como se fosse a salada do meu almoço. Eu tenho que matar um leão por dia e é isso que me mantém vivo, feliz e extremamente louco, né? Porque eu sou louco, eu não paro um minuto. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir à noite, eu não paro de mexer um minuto. Eu estou sempre fazendo alguma coisa. Pode não ser produtivo muitas vezes, mas eu Aham. sempre faço alguma coisa. Imperativo. Eu compartilho dessa mesma paixão pela advocacia criminal. O nosso Como manter a orientador, serenidade? Quer ver? Alguém falou aí. Ih, agora não estou conseguindo subir. Aí. Como manter a como serenidade manter? diante de abuso de autoridade? Infelizmente, é algo não raro na seara criminal. Olha, eu já sofri alguns abusos de autoridade. O mais notável deles foi no último dia 3, né, numa delegacia aqui de Belo Horizonte, em que eu fui ameaçado no exercício da minha profissão, mas como eu estava de certa forma, certo do meu papel como profissional ali, eu fui até o final, né? Isso é interessante, as pessoas perguntam, você não tem medo de fazer determinada coisa? É natural, qualquer pessoa, no exercício de qualquer profissão que seja polêmica ou que vá causar qualquer impacto, ela tem medo. Claro, todo mundo tem medo. O cara que fala, não tô nem aí, não tem medo de barata, não tem medo de ladrão, não tem medo de carro, o cara é mentiroso. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Agora, o importante não é o medo que você tem. O importante é o que você faz com o medo que você tem. No meu caso, a minha coragem, a minha vontade em defender o meu constituinte, ele é maior do que o medo que eu tenho. Então eu vou até o final. Porque a partir do momento que a pessoa me contrata e conhecendo o meu perfil, fala assim: olha, eu gosto do André Vartuli porque ele é um advogado que tem certo enfrentamento, é um advogado que, mesmo na discordância, trata com lianeza aquelas pessoas que estão no seu ciclo social, eu vou contratá-lo. Então, a pessoa me contratou. Eu não tenho o direito de não comparecer às expectativas daquela pessoa. A pessoa confiou em mim. Eu tenho que exercer da melhor maneira possível o juramento que eu fiz quando eu peguei meu diploma. Eu tenho que exercer da melhor maneira possível e dar uma contrapartida a esse indivíduo, a confiança que ele outorgou a mim. É isso que eu faço no meu nome, é isso que eu faço no meu perfil. É para isso que eu exerço o direito e é por isso que eu sou advogado. Muito bom, doutor. Eu, em um episódio
no evento da ordem aqui, eu perguntei, né, que eu até te repasso essa pergunta, o que é melhor, a gente procurar nadar na aba de alguém, né, ou a gente nadar sozinho, botar a cara? E aí? Ou as duas coisas, vai depender muito bem do contexto. Olha, o importante é que você tenha um foco, um objetivo. Você pode até criar um certo grau de sociabilidade estando junto com alguém, conhecer certos indivíduos, conhecer certos lugares, aprender na prática com uma pessoa que tem mais prática que você, frequentar meios de pessoas que contribuam alguma coisa para o seu intelecto. É igual aquele livro que agora me fugiu, não. Você é a média das 5 pessoas mais próximas a você. Então, isso é muito importante, você ter uma convivência com pessoas que têm o mínimo de credibilidade, de entusiasmo naquilo que realizam, prioritariamente se for a sua área. Agora, ninguém cresce sob a sombra de ninguém e isso dura eternamente, entendeu? Você pode sim, e isso é viável, ter participação no escritório de alguém, num livro de alguém, num artigo com alguém, acompanhar os júris, as audiências, as interlocuções, enfim, as palestras de alguém, mas você não será aquela pessoa, porque cada indivíduo tem sua história de vida, cada indivíduo tem sua perspectiva e seu passado. Me faz até lembrar aquele poema esqueci o nome dela agora, que ela fala assim, eu não ignoro as ameaças que o futuro encerra, como também não ignoro que é o meu passado que define a minha abertura para o futuro. O meu passado é o que me projeta, o que eu devo ultrapassar. Então você tem que preencher as lacunas da sua personalidade a partir do convívio social e tal. E se isso for uma possibilidade de você se aproximar de alguém e desempenhar aquele modelo de uma forma positiva e bacana, isso é viável. Nós não podemos criminalizar o exercício de alguém. Nós não podemos, eu não tenho o direito de chegar aqui e falar com você, olha, isso é certo, o advogado que faz isso é um picareta e tal. Se o cara está agindo dentro de preceitos de direito, de legislação, sendo certo ou errado. Ninguém deve balizar a atuação de ninguém, medi-la sob a própria régua. Muito bem colocado. Zanoni entrou aí. Um abraço, Zanoni. Abraço, Zanoni. Já trabalhei com o Admiro Zanoni bastante. também. Pretendo trabalhar em alguma oportunidade. O Zanoni é ótimo. Conversando com um advogado, né? Porque eu e algumas pessoas da nossa associação têm em mente muito certo que vão atuar na advocacia e na advocacia criminal. Conversando com um advogado, ele me disse que parou de atuar na área criminal porque um dos clientes, um dos assistidos, disse para ele que ia ser bandido até morrer, entendeu? Como é que você encara isso? Eu não tenho nenhuma objeção, eu já deixo claro, não tenho objeção moral nenhuma a isso, mas como é isso para você? Olha, aí eu dou um passo atrás para responder sua pergunta de uma forma mais contextualizada. Eu acredito que isso, prioritariamente, pertine às disciplinas etéticas do direito, aquelas disciplinas propedêuticas que ninguém dá importância nenhuma. Todo mundo fala, mas que tanto de filosofia, sociologia, antropologia, que seja cultura religiosa, isso não tem importância, prevalência nenhuma no direito. É um engano, sobretudo a psicologia, que se aplica frontalmente no direito penal. Essas disciplinas, elas são utilizadas para abrir a mente do indivíduo e para permitir a ele um outro tipo de raciocínio, uma janela fora do escritório, da caixa que ele está centralizado, não somente uma visão bitolada. Então, quando eu vejo um advogado falando isso, eu respeito o profissional, claro, mas eu acredito que ele tem uma visão torpe e circunscrita daquilo que deve ser efetivamente considerado. Por quê? Um advogado, no exercício da sua atribuição, ele não é restrito ao mérito da causa, à questão, à visão única e exclusiva do cliente. Como eu te disse, o advogado ele é um técnico, ele é uma pessoa que está ali para operar o direito de maneira profissional. Então, ainda que o indivíduo fale comigo, olha, eu matei mesmo, eu esfaqueei, eu empurrei do barranco, mas foi porque ele mexeu com a minha mulher. Então, não importa o mérito da causa, a complexidade, tá? O advogado sempre tem que tentar alocar aquela situação na melhor perspectiva possível para o indivíduo, porque é para isso. Claro,
estando numa condição de defensor. É para isso que o cara é advogado, é para isso que o cara estuda. Então ele vai chegar lá no exame da OAB e vai estar lá assim, ó, João estuprou Maria e depois dirigiu o carro da Maria. Você, como advogado, qual a sua saída processual? Ele vai falar assim, vai escrever lá assim, olha, eu não defenderia João porque João não está dentro daqueles preceitos éticos, morais, decentes, de compostura, de integridade, honestidade e ética que eu preleciono para mim mesmo. Isso não existe. O advogado é um profissional, o advogado atua naquilo que a demanda chega a ele e, claro, ele tem que considerar certos riscos. Olha, eu sou um advogado, mas eu não quero atuar para um cartel. Pô, isso aí é escolha sua, claro. Você está correndo um risco, você está considerando uma situação que possa te colocar em perigo. Mas eu não estou falando de situações excepcionais, eu estou me restringindo àquilo que a lei apresenta como devido e necessário, como situações pertinentes do dia a dia que acontecem e que o advogado, sob a minha ótica, não pode correr desse tipo de situação. Oi, É doutor, pode falar. como diz o Jean Severo, né? A gente tem que responder no eco dos penhascos. Respondemos normalmente, é coisa natural. A gente tem que estar lá para defender, porque alguém vai estar lá para defender, né? Por que não a gente? Doutor, A como Ana fez uma criar uma pergunta. blindagem emocional para conseguir advogar para crimes bárbaros, a exemplo de estupro de vulnerável? É claro, no início você fica meio impactado. Eu fiquei meio impactado. Mas é aquela questão. Você não está ali para ser padre, você não está ali para ser pastor, para ser juiz, para ser promotor. Você está ali como advogado para oferecer um ponto de vista. Você pode chegar e falar: olha, o cara é estuprador mesmo, excelência. Porém, eu quero que esse cara vá para um hospital psiquiátrico, porque ele é doido. Ele estuprou porque ele não está em pleno gozo de suas faculdades mentais, ele não tem um discernimento suficiente para executar aquela ação que ele executou e sentir remorso, sentir culpa ou arrependimento daquilo que ele está executando. Então, quando você vai colocando na ponta do papel, no preto no branco, no escrito, o que aconteceu e o que eu posso fazer, você vai ver, olha, eu lamento muito que tenha ocorrido esse crime. Não gostaria que ele tivesse ocorrido. Eu fico muito chateado que isso tenha acontecido. Mas eu sou um técnico do direito. Eu tenho que aplicar aquilo que a lei me obriga. Eu tenho um instrumento de trabalho. Eu estou adstrito ao meu instrumento de trabalho, que é a Constituição Federal, que são as legislações complementares, que são os códigos, que são as leis em geral. Então, eu sei que é muito difícil. Exatamente, o advogado ama o pecador e não o pecado, entendeu? Então, o advogado ele vai exercer aquele seu papel em que pesa situações desconfortantes que são naturais. Vencer essas barreiras psicológicas que a gente tem, para mim, é o maior desafio também, né? Mas a Claro, gente tem que vencer as objeções morais, porque somos técnicos. Gente, quem isso. tiver pergunta, vai colocando aí no campo de perguntas ou nos próprios comentários mesmo, e o doutor André vai respondendo de acordo com os Vou, seus vou conhecimentos. tentar responder. Se eu não souber, eu falo, pessoal, eu não sei, não estou preparado para comentar esse tipo de situação. Doutora Maria, vice-presidente, fez uma pergunta. Um beijo, Maria. Ó, doutor, na trajetória acadêmica, você considera mais importante a atuação em várias áreas do direito, como em diversos estágios, ou consolidação em uma área específica desde a academia? Depende, doutora. O que você tem como objetivo central? Você quer ser um advogado criminalista? Procure escritório de direito criminal, evidente, você tem que atuar naquela área ali. Agora, você quer ser um estudante do direito, um jurista, uma pessoa que escreve artigos sobre diversas áreas, quer só estudar, você quer ser um professor tal de linkar a Constituição com o direito criminal, com o direito empresarial, aquela coisa toda, vai estudar tudo. No meu caso, desde o início, eu tinha muita perspectiva e vontade de atuar em júri. Então, eu fui atrás daqueles que eu achava mais que tinham aqui em Belo Horizonte, tem alguns advogados conhecidos, que eu achava que contribuiriam mais para a minha aprendizagem. E eu fiquei sabendo, claro, no início da faculdade, tal, a gente já conhece ele, que estava sendo ofertado um estágio
num advogado aqui que chama Lúcio Adolfo, que foi o advogado do goleiro Bruno, que fez o júri do goleiro Bruno, aquela questão toda. Eu falei, pô, esse cara é bacana. Aí fui atrás, fiz a prova, tal, passei e tal, entrei no escritório, e aí foi uma coisa atrás da outra. Conheci muita gente, trabalhei em muitos lugares, tal. Em que pese eu já tenha uma atuação também anterior em escritório de advocacia, mas não restritamente ao criminal. Doutor André, você já fez quantos júris durante a faculdade? Isso é uma pergunta interessante. Eu acredito, eu considero não só durante a faculdade, mas quando eu também não tinha carteira da OAB, né, que é aquele intervalo que até sair, eu tinha, Até claro, eu tinha sair. certidão porque eu passei na OAB antes de formar, eu tinha certidão, mas eu não tinha carteira da OAB e tal. Então eu não considero como júris, como advogado. Mas com júris no âmbito estudantil, eu tenho tudo anotado, me parece que 31 júris como estudante. Como estudante. É, e aí fui fazendo, né? Com qual idade você começou a trabalhar em escritório de advocacia? Com 14 anos. Comecei com 14 anos, como menor aprendiz em escritório de advocacia. Depois eu fiquei um tempinho assim sem entrar, sem Eu não participar, né, sabia nem de, que de tinha essa atuação possibilidade. advocatícia, mas depois eu voltei com tudo no direito penal. Então, se eu olhar desde o tempo que eu comecei para hoje, eu já tenho 9 anos de advocacia. O que esperar de alguém que se É, formar em direito depois de 50 anos? E esperar uma atuação completamente desvinculada de preceitos sociais. Você, com 50 anos, está em pleno gozo de sua liberdade. Você não precisa mais provar alguma coisa para ninguém. Você exerce o seu papel com extrema autonomia e sem precisar prestar contas. É maravilhoso formar com essa idade. Sinta-se um privilegiado. o Janice perguntou se você fez alguma preparação específica para o júri. Não. Não fiz. Quer dizer, assim, fiz alguns cursos aleatórios, assim, mas não necessariamente para júri, que eu apliquei no júri. Mas nunca fiz nenhum curso de oratório, nenhum curso de persuasão naquilo que concerne a minha atividade em tribunal do júri. Eu acho que isso também é um pouco natural. Você cria Habilidade certo natural. hábito, certo manejo fácil com aquele objeto de trabalho que é o mais provável para você executar. Alguém te colocou numa sinuca de bico aí. Quem saiu melhor? Lúcio Adolfo ou Quaresma? Quem saiu melhor, Lúcio Adolfo na defesa ou Quaresma na acusação? Olha, como assistente de acusação, o doutor Quaresma é imbatível. Eu nunca vi um assistente de acusação igual o Quaresma. Agora, como defensor, como advogado da defesa, eu atribuo ao Lúcio Adolfo o desempenho de uma melhor atuação profissional. O Lúcio, na defesa, eu vou te falar uma coisa, é um dos advogados mais brilhantes que eu já vi. Eu preciso conhecê-lo. Eu nunca tinha ouvido falar. Doutor André, o Doutor que André, perguntaram aí? doutor André, o que o senhor acha que traz mais conhecimento, estágio em órgão público ou escritório da advocacia? Não tem um que traga mais conhecimento que o outro, não. É o que eu te falei, Pedro. Depende da sua perspectiva, depende daquilo que você quer atuar profissionalmente, da sua abordagem e direcionar a sua trajetória para determinado ato. Você vai aprender coisas na advocacia que certamente você não vai aprender no Ministério Público, na Defensoria. Mas, em contrapartida, você vai aprender coisas no Ministério Público e na Defensoria que você não vai aprender na advocacia. Depende do que você quer como atuação profissional, como você se enxerga, como você se coloca no mercado e quais os seus sonhos, os seus objetivos para desempenhar aquilo que você aprendeu na faculdade e linká-lo com outras situações e outros conhecimentos que você tenha. O Davi perguntou o que você faz para se manter atualizado. Eu leio qualquer coisa, Davi, eu leio qualquer coisa. Eu leio site de fofoca, eu leio revista Veja, Carta Capital, eu leio Conjur, eu leio tudo, da pior escritora ao melhor escritor, ou do pior escritor à melhor escritora. Eu sou o cara, assim, que, como eu sou muito hiperativo, né, se eu estiver na sala do dentista, assim, eu leio todas aquelas revistas caras do ano de 2000. Eu acho que eu me interesso pelo conhecimento de um modo geral, abrangente.
isso deve à sua formação também em áreas meio diferentes, né? Meio diferentes porque não está tão Eu acho que dissociado assim. se falasse assim comigo, André, o que que você atribui à palavra-chave da formação para você desempenhar o seu papel, o seu mistério da melhor maneira possível? Resuma em uma palavra: leitura. Leitura para mim é fundamental. Você lendo, você consegue. Eu acho até mesmo muito mais importante do que vídeo. A leitura te proporciona a imaginação. Ela aguça em ti os sentidos que você possa, inclusive, desenvolvê-los depois para mostrar uma interpretação mais devida, mais abrangente, mais adequada em determinado caso. O advogado do Lula é ruim mesmo, a causa é impossível. O advogado do Lula, eu acredito que O ele esteja Cristiano falando do Zanin, Zanin, Zanin. porque o Lula tem uma banca muito qualificada, né? Mas eu acredito que o de maior notoriedade, o que se despontou, está capitaneando a defesa, seja o Cristiano Zanin. É um dos advogados mais, se desculpa o termo aqui, um dos advogados mais fodas que eu já vi. O cara é extremamente competente. Agora, nós temos que analisar também as situações em contraponto à mídia, ao apoio que a mídia dá e a evidência. E quando eu falo isso, eu não estou direcionando a minha fala para nenhum espectro político, não, porque eu atribuo esse impacto midiático a todas as causas, seja de direita, de esquerda, de centro e tal. Você quer ver um caso mais impactante, mais formulado e modificado pela mídia do que o caso Bruno, por exemplo? Então, eu acredito que o caso, quando tem muita notoriedade e há uma sanha punitivista por parte da sociedade, é um problema, entendeu? Então, o Cristiano Zanin, se você analisar friamente as questões, os levantamentos técnicos dele em audiências, em outras situações assim, você vai verificar que ele é um excepcional advogado. Ótimo. O André Dolabella, Hum. como foi a sua experiência no STF? Como foi a sua sustentação, como foi a sustentação do Lúcio Adolfo na ADV 43? Eu acho que ele quis dizer ADC 43, ADC. mas olha, foi muito bom. Eu tenho algumas poucas, mas algumas participações lá no Supremo Tribunal Federal, ou acompanhando a banca defensiva, ou até mesmo só para ver o que está acontecendo lá. E no caso da ABC 43, que foi aquela que declarou a inconstitucionalidade daquela medida da prisão em segunda instância, o doutor Lúcio Adolfo foi um dos advogados incumbidos de sustentar seu ponto de vista lá no Supremo Tribunal Federal. E ele fez com muita maestria, né, em que pese seus poucos minutos para executar o seu desiderato, o seu objetivo primordial, central naquilo que concernia a ele desempenhou com muita galhardia e, como não poderia deixar de ser diferente, advindo de um grande advogado, tal qual o doutor Lúcio é. Excelente. A Luísa perguntou: considera importante a participação em comissões da OAB? O senhor participa da comissão de assuntos do júri, né? É, eu sou um integrante da comissão de assuntos do júri aqui da OAB. Depende, o que é importante para você, né? Eu acredito, igual eu falei, Luísa, que toda participação em qualquer área ligada ao direito, desde que ela seja executada de forma coerente, séria, com o intuito de aprender, de participar, de estar em evidência, não no que diz respeito ao ego, à personalidade em si, mas no que diz respeito à notoriedade do conhecimento, ela seja importante. Então, se isso for aí para você ou para as comarcas que nós estamos falando aqui, importante e tiver uma atuação ativa, prática naquilo que você vai executar, eu acredito que possa ser muito valioso, sim. E existem comissões ótimas aí do interior, em alguns estados aqui do Brasil. Acha que retrocedemos nas garantias processuais penais nos últimos anos? Não, não acho. Eu acho que hoje está mais em evidência. Eu acho que hoje isso é mais público, talvez seja mais notável. E isso é preocupante também, de certa forma, porque a mesma ferramenta que pode incentivar o indivíduo
a lutar contra as arbitrariedades, ela pode ser ensejadora de uma conduta a encorajar determinado aviltamento de prerrogativas. Porque a partir do momento que cresce a situação de protesto, cresce inexcusavelmente a situação de apoio. Então, o advogado, ele é muito criminalizado hoje. Eu tenho aquele vídeo meu na delegacia, né, falando que não ia permitir que meu constituinte fosse entrevistado na presença de um advogado só, fosse interrogado na presença de um advogado só. Eu ia acompanhar o depoimento dele junto com meu sócio e eu recebi sei lá, milhares de mensagens apoiando isso aí, doutor, tal, mas eu recebi aquelas criticando também. Eu jamais permitiria que esse advogado me representasse e tal. O policial tá certo, quem mandou defender bandido. Então nós temos que sopesar todas as circunstâncias, né? Não levo nem em consideração esse pessoal que fala esse tipo de coisa, porque eu tenho dó. E se eu não tenho dó, eu tenho pena por ter absoluto desconhecimento naquela atuação profissional, naquilo que o profissional desempenha, imbuído da defesa em si, com todo o arcabouço profissional de conhecimento que ele tem daquela determinada área. Então, isso para mim não tem muita credibilidade, não. Eu curto comentário, mando carinho assim, rindo, mando coraçãozinho, manda aquele cocôzinho, sei lá, eu mando várias coisas. O que parece, vai, mano. A Ana Pancieri perguntou se teve alguma vez que você defendeu com sucesso o caso de um cliente que acreditava ser culpado. Eu acho que Já. ela quer dizer de alguém que quer confessar, que se sente culpado com a sua própria consciência. Olha, Ana, isso também a gente coloca muito necessariamente a questão ética nesse tipo de situação. A pessoa fala assim, ah, mas isso não é antiético, o cara falou que é culpado, você continua defendendo ele. Eu vou te explicar. Nós temos dois tipos de ética, de um modo geral, pelo menos naquilo que diz respeito às teses nicômacas, do que é a ética efetiva. Nós temos a ética pró-indivíduo e a ética pró-sociedade. A partir do momento que eu exerço meu papel, né, na advocacia comprometido com os interesses de um cliente, eu exerço a advocacia de uma ética pró-indivíduo. Eu tenho compromisso com aquele indivíduo, eu vou lutar contra tudo e contra todos para defender os interesses daquele indivíduo. Então, existe também as situações que o cara vira para mim e fala assim, ó, fui eu que matei mesmo, eu tenho que ser condenado e tal. Foi você que matou mesmo? Foi e tal. E você vai investigar e no fim do curso processual você vê que na realidade quem matou foi o filho dele. E ele tá anuindo, tá assumindo uma culpa que não é dele, entendeu? Entendi. Para tentar livrar o filho dele desse cárcere, que talvez tenha sido executado esse ato, tenha sido executado sem muito pensamento e tal. Então, o advogado ele tem que fazer uma leitura própria, ele não pode se restringir ao posicionamento do cliente, nem mesmo à denúncia, aquilo que o Ministério Público fala que aconteceu. O advogado, sobretudo aquele que já tem um tempo, né, de casa, de carreira, ele consegue fazer uma leitura imparcial daquilo que efetivamente tem que ser alegado. A Eduarda, também é da Liga. Beijo, Eduarda. Obrigado por estar aqui. Ela disse que pretende seguir a carreira policial. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui que fechou aqui. Pretende seguir a carreira policial, mas até pensar em concurso advogar. Acho que pode chegar a atrapalhar. Estudar para o concurso e atuar como advogada? Tem Não, alguma de dica? jeito Nossa, nenhum. Eduardo, você tem que apresentar, né, nesses concursos uma atuação mínima como advogado. Claro, eles têm lá no edital, né, efetivo exercício e tal, de pelo menos não sei quantas causas no intervalo de tempo delimitado, mas isso é o básico, isso você pode ter certeza que vai ocupar pequena parte da sua semana, poucas horas ou talvez até minutos. Pode fazer tranquilo. E o tempo que você tem que exercer como advocacia é o tempo necessário que você estuda para os concursos, certamente. doutor André, se você pudesse dizer para um estudante de direito que quer seguir a advocacia criminal alguma coisa agora, o que você diria? O que você considera de mais fundamental e acho que vai determinar a carreira dele? Leia tudo, leia tudo, leia tudo. Eu acho que a leitura é fundamental, é o principal mecanismo que credencia uma pessoa a ter uma boa oratória, uma boa linha de raciocínio,
falar as coisas de forma concatenada, tendo um nexo de causalidade em todas as suas arguições, ter uma fluência vocal adequada para desempenhar, né, aquilo que ele acha crível, necessário, viável para ser exposto aos demais. Eu acho que o bom advogado criminalista é aquele que consegue diversificar o seu conhecimento e aplicá-lo de uma forma circular, adotando e preenchendo várias possibilidades de situações distintas. A melhor Esse, participação de um criminalista não é no STF. O brilhantismo de um advogado está em participar de uma sustentação na turma recursal no juizado especial, porque embaixo é que nasce o direito. Concordo com você, mas eu também quero fazer uma ressalva que não existe a melhor e a pior atuação advocatícia. Depende do seu interesse, depende do interesse do seu cliente, depende de quais os seus objetivos, porque para um advogado que consegue levar um recurso até o Supremo Tribunal Federal e desconstituir uma decisão errônea da primeira instância e consegue vencer lá no Supremo Tribunal Federal, isso é maravilhoso. Você vai virar para um cara e falar assim, a melhor atuação não é no Supremo Tribunal Federal, não, você está errado. Não, não existe isso, entendeu? O que é a melhor situação? É aquilo que satisfaça o maior número de pessoas possível e que alcance certos objetivos que foram minimamente calculados. Ou seja, eu quero chegar no Supremo Tribunal Federal, eu quero ser um advogado de tribunal. Para mim, o dinheiro não é o mais importante, ou para mim, o dinheiro é o mais importante, eu vou ganhar lá no STF, a notoriedade que eu quero é uma notoriedade de tribunais superiores, tal. Depende do seu objetivo. Tem advogado que fica extremamente feliz em ficar lá na porta da Ceflam aguardando novos clientes chegar, entendeu? E aí, doutor, não sei o que, fala, negão. O pessoal fica assim. E isso é muito legal. Se o cara está executando o seu trabalho, a sua atuação profissional de maneira ética, pautado por todos os limites impostos pela legislação, eu não tenho por que criticá-lo, entendeu? desmistificando Doutor, o advogado perguntando o porta de que faz para cadeia. se manter atualizado, o senhor disse que sempre lê notícias, independente da fonte. Sim. Como devemos lidar com repercussão midiática nos casos criminais? Como filtrar fake news? Olha, Maria, se você lê muita coisa, necessariamente você vai conseguir distinguir um texto bem escrito de um texto mal escrito. Um autor extremamente valorizado de um colunista de revista de fofoca. Então, você, com o tempo e com a experiência que você adquire lendo, você consegue necessariamente filtrar. E você vai naqueles veículos de maior confiabilidade. Você fala assim, olha, isso aqui saiu no site do juquinha.blogspot.com, mas isso aqui saiu no jornal Estado de São Paulo, ou na página portuguesa do New York Times. Então, portuguesa no que diz respeito à linguagem, não ao país, evidente. Então, você consegue filtrar essas questões de fake news. Eu sofro muito com isso, porque eu vejo muito parente, tia, tio, velho, que Ah, pessoal sempre assim, tem. gente nova também compartilhando assim, olha, vacina é um esquema do governo para ver nossa bunda, aquelas coisas mais esdrúxulas, o pessoal compartilha e acredita que é legal, que é verdadeiro. Então, isso a partir do momento que você se interessa pelo conhecimento, pelo fundamento das coisas e procura pautar todo o seu raciocínio em fontes históricas, políticas, econômicas e sociais, necessariamente você vai criando uma possibilidade de distinção entre as notícias verdadeiras das falsas ou daquelas superdimensionadas, supervalorizadas. Essa é a grande diferença entre verdade jurídica, processual e mitológica. A verdade é verdade. Direito penal requer, muitas das vezes, interdisciplinariedade. Perfeito. A leitura é imprescindível para uma atuação de excelência. Abraço, meus queridos. Antes de fazer uma parte ou um comentário a esse comentário, né? Eu gostaria de apresentar, né, o Dr. Luiz Henrique Miranda, para quem não conhece.
é um brilhante advogado da nova geração aqui de Minas Gerais, brilhante mesmo, um dos advogados que eu tenho procurado muito saber dele, ler as coisas, né, que ele escreve, acompanhar a sua atuação profissional de pouco tempo para cá, e eu valorizo muito aquilo que ele apresenta, porque além dele estar num escritório de extremo renome aqui, que leva consigo o nome de um dos maiores criminalistas e componentes do Tribunal do Júri, que foi o doutor Ari Osvaldo, e é uma pessoa que Uhum. está sempre apresentando, né, conteúdo, é uma pessoa que está sempre produzindo, e eu valorizo muito isso. O direito penal requer a interdisciplinariedade. Exatamente, aquilo que eu disse lá no início da live, que é o conceito antropológico de cultura. É a bagagem que você adquire e as diversas fontes que você utiliza para aplicar em determinadas situações e diversas situações e conseguir, com isso, a partir de um modo generalizado, extrair determinada polpa da fruta. Então, isso é extremamente importante. Claro, a interdisciplinariedade é um foco e um objeto central no direito que pega. Você vê, os advogados que chegam lá no Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, eles têm um conhecimento amplo. Olha, tá bom, isso aconteceu aqui, mas se nós utilizarmos o Código de Processo Civil como tese subsidiária ao processo penal, que nós podemos fazer isso, nós vamos encontrar a nulidade em determinada fase processual. E isso é maravilhoso, é o cara que tem um conhecimento amplo e abrangente do direito. Pergunta ao doutor, Sensacional. em sua atuação profissional, tem sentido esses reflexos positivos após a vigência da nova lei de abuso de autoridade? Abraço, Theo. Ele também é um dos Eu nossos tenho professores sentido orientadores. reflexos positivos, sim. Não é muito considerável, porque é uma luta inicial ainda, em que pese alguns advogados já falem disso há mais tempo. Mas eu tenho sentido uma diferença, assim, sobretudo para mim, que atuo na linha de frente, a trincheira de frente da guerra, em relação às audiências de baixo clero, às delegacias, a todas essas condições mais precárias e bárbaras do direito, né? O exercício mais da advocacia mais na sua essência. Então, eu tenho sentido um reflexo no que diz respeito à previsão que os agentes têm de não cometer determinadas atuações que não deveriam ser cometidas em função da lei do abuso de autoridade. Eles têm certa refração, agem de maneira mais refratária, sem dúvida nenhuma. Perfeito. O que eu falei ou esse advogado? Porque se for esse advogado, eu fico mais envaidecido ainda. Obrigado. Tô brincando, eu sei que é o que eu falei. Eu É, tenho algumas qualidades, mas beleza, certamente não é uma delas. Doutor Guilzato, Daniel Girizato. Daniel Giurizato. Ó, até Girizato. o final da live eu consigo pronunciar devidamente. Um abraço, doutor Daniel. Eu quero Olha, te perguntar, doutor pode. André, Uhum. você considera que para a advocacia criminal a pessoa tem que ter alguma qualidade muito específica ou muito excêntrica, fuja da curva das pessoas, que Sim, tem que ter alguma coisa a mais? sim, sim. Considero que deve haver alguma coisa a mais. Você não precisa necessariamente copiar alguém ou tentar fazer o seu ponto fora da curva de uma maneira extremamente exagerada. A partir do momento que você vai executar e vai estar certo das suas prerrogativas, do seu exercício, do conhecimento que você tem, daquilo que você adquiriu no tempo que você foi estudante na faculdade ou do seu estudo pós-faculdade anterior, que seja a sua vivência, você necessariamente vai desenvolvendo em si características que são mais gritantes em relação às outras. Então, isso aparece naturalmente. Eu acredito que todo advogado ele tenha uma determinada inclinação para o trágico, por exemplo, entendeu? O advogado criminalista, lógico. Então, isso aparece naturalmente. A pessoa não precisa falar, olha, eu vou tentar ser muito brigão, ou senão eu vou tentar ter uma fluência vocal um pouco mais acentuada em relação a outros advogados. Não, isso não existe. O que é mais importante é o advogado exercer o seu papel seguro de si e procurando sempre melhorar, tendo senso crítico, falando, olha, isso aqui eu fiz, a próxima vez eu não vou querer fazer porque tem uma forma de abordagem, uma atuação que é um pouco mais recomendada, ou que eu acho que vai surtir um efeito um pouco mais desejável do que esse que foi resultante da minha prática.
Então, é a habilidade de fazer autocríticas, né? Isso. Isso Isso. melhorar. Sou um eterno estudante, André. Nada mais que isso. Bondade sua. Estamos juntos. Estou acompanhando também sua atuação e admiro sua combatividade, sua característica essencial de um criminalista. Obrigado. Eu acho que isso também, de certa forma, você se infecta no meio que você está inserido, né? Trabalhei com alguns advogados ou participei, né, de bancas defensivas com algumas pessoas aqui que são do meu ciclo social, que eu acho que fizeram evidenciar em mim ou valorizar certas características que já eram recônditas à minha personalidade, como o Dr. Quaresma, o Dr. Lúcio Adolfo, o Dr. Zanoni. Eu tive prazer de trabalhar, né, com essas pessoas e eu acho que, de certa forma, eu sou um subproduto, vamos dizer assim, de algum deles, acolhendo determinadas características e possibilidades de todos eles, mas eu fico muito envaidecido, agradecido em transformar isso num elogio, que nem sempre efetivamente é uma coisa positiva, mas de acordo com a minha personalidade, eu acho que seja algo que me credencia a ser um pouco diferenciado em relação aos demais. Eu não sou melhor nem pior que qualquer advogado, eu sou diferente e eles são diferentes de mim. Muito bom. Qual site jurídico, Tiago perfil, Guerra. coluna que não pode faltar na sua leitura diária ou semanal? Eu gosto muito de ver audiência de televisão. Eu sou um cara que eu sou um cara perturbado, completamente Audiência de desprovido televisão? de qualquer faculdade equilibrada mental. Eu gosto muito de ver porque acompanhando, eu acho que eu vejo todo dia boletins de audiência de televisão porque eu acredito que isso me credencia às tendências sociais, a ver o que a população está valorizando, né? Quais os jornais, aquela porcariada toda da Atena, Marcelo Rezende, aquele outro aí que está quase morrendo aí. Então, eu vejo, eu quero sempre me manter informado e eu vejo absolutamente tudo. Pode ter certeza, eu leio de fofoca a notícia jurídica, a volta do Celso de Mello no STF, a nota de repúdio do OAB, que quase sempre é igual, eles só mudam o nome da pessoa. Mas, mas Saiu do é isso coração aí. essa, né? É, Sobretudo para o júri, né? No júri você tem um é, leque muito grande de claro, conhecimento para usar. claro. Estamos O, caminhando para os 4 minutos finais aqui. Você quer fazer alguma olha, passou colocação? Alguém rápido, tem né? alguma ótima? Passou rápido. Se quiser, a gente continua. Eu não sei se tem limite aqui no Instagram, eu não conheço. É a Não, primeira eles vez que eu cortam a faço. gente com 1 hora, necessariamente eles Uma tiram a hora, gente né? do ar. Mas eu queria Ah, que pena. agradecer o pessoal, né, todo mundo que acompanhou, que participou. Eu acredito que tenha sido uma live de muito sucesso. Eu vejo aqui toda hora no meu celular pipocando mensagem aqui, gente me mandando É, no direct aqui, alguma coisa aqui. E muitos coraçõezinhos, esses coraçõezinhos são bonitos. Eu não sei como é que manda, não. Mas eu fico porque agradecido. as pessoas Eu vão me coloco à apertando e curtindo. disposição de qualquer pessoa aí que queira mandar mensagem para conversar. Meu WhatsApp tá sempre disponível, sempre coloco aí nas redes. De vez em quando eu tiro, porque um ou outro me ameaça e tal, mas aí depois eu volto, coloco de novo, porque vergonha na cara eu não tenho. Então eu agradeço a todo mundo aí que acompanhou, que participou, porque o papel do advogado efetivamente é esse, o de participação, o de manter-se presente, o de fazer valer o seu tempo, né? Você sempre use seu tempo para coisas positivas, né? Para ler ou para ver uma novela que vá te agregar algum valor, se é que alguma novela agrega algum valor. Mas se você vê que aquilo que está sendo transmitido a você pode ser utilizado a seu favor, isso certamente é extremamente oportuno na sua atuação, não profissional como de vida. E eu gostaria de agradecer a você que, com extrema simpatia, né, ternura, mostrou que conversa bem, que tem uma interlocução boa, e todos esses tipos de situação só faz aumentar nosso respeito e admiração por pessoas como você. Então, um abraço, pessoal, muito obrigado. Me sigam aí Muito obrigado. no Instagram, porque eu sou extremamente vaidoso, eu adoro ganhar seguidor. Então, Já está todo fechou? mundo da Liga te seguindo e a gente vai continuar aí. No próximo evento, nós podemos fazer novamente uma Podemos. participação sua, só com Faz o uma pessoal da enquete Liga. aí, bota um tema aí, o que o pessoal Ótimo. quer que a gente aborde, que a gente, né, à Tira medida uma dúvida do do pessoal. nosso conhecimento Sua restrito aqui, idade, a gente doutor. aborda aí. Tira uma dúvida aí. Sua idade. Minha idade, não, minha idade é um mistério. É Mas um minha mistério. idade, eu não escondo, não. Eu já tenho 9 anos, né, de exercício em escritório de advocacia, claro, algum tempo de intervalo, e como eu disse, eu comecei muito novo, com 14 anos, eu tenho 23 anos. 23 anos. Minha Vinte e idade. três. Vou chegar É? lá.
Já tá chegando, É. com certeza. Então, um Eu abraço para todo segui mundo um aí, caminho senão o diferente. Instagram corta a gente. Abraço, doutor André. 20 Então, segundos. Tchau, tchau, então doutor. tchau, Muito obrigado pela pessoal. Até a participação. próxima semana com mais um programa. Tchau, Falou! tchau. Beijo. Então é isso aí.